2026 pode ser o ano em que tudo começa a fazer sentido. Não porque o mundo vai mudar por você, mas porque você pode finalmente mudar a forma como vive dentro dele. Existe uma diferença enorme entre apenas atravessar mais um ano e entrar em um novo ciclo com clareza, direção e estrutura. E essa diferença não nasce de promessas, nasce de decisões silenciosas tomadas agora. Você ainda tem tempo de fazer diferente. Tempo de corrigir rotas. Tempo de construir algo sólido, sem pressa, sem barulho, mas com intenção. Muita gente chega ao fim de cada ano cansada, confusa e com a sensação de que poderia estar em outro lugar. Não por falta de esforço, mas por falta de ordem. Vive reagindo, resolvendo urgências, apagando incêndios emocionais e chamando isso de vida. Só que viver não é apenas responder ao que aparece. Viver é escolher o que merece sua energia. E escolha exige clareza. Clareza exige organização. O estoicismo sempre ensinou que quem não governa a própria vida acaba sendo governado pelas circunstâncias. Emoções descontroladas, hábitos automáticos, distrações constantes, expectativas alheias. Quando não existe estrutura interna, qualquer estímulo externo vira comando. Você passa a viver no modo resposta, não no modo construção. E isso, com o tempo, desgasta, confunde e enfraquece até a pessoa mais determinada. Mas existe um ponto de virada. Ele acontece quando você percebe que não precisa mudar tudo de uma vez, apenas começar a colocar ordem onde hoje existe caos. Organização não é rigidez, é liberdade bem direcionada. Disciplina não é punição, é proteção contra o desperdício da própria vida. Quando você organiza sua mente, sua rotina começa a se alinhar. Quando a rotina entra em ordem, o foco retorna. E quando o foco volta, a sensação de controle reaparece. Chegar diferente em 2026 não é sobre virar outra pessoa, é sobre parar de se perder todos os dias. É sobre acordar sabendo o que importa e agir de acordo, mesmo sem motivação. É sobre reduzir o ruído, fortalecer a base e construir uma vida que não dependa de picos emocionais para funcionar. Pessoas fortes não são as que vivem motivadas, são as que vivem estruturadas. A maioria das pessoas espera sentir vontade para mudar. As que realmente mudam constroem sistemas que funcionam mesmo quando a vontade falha. E isso começa com escolhas simples, repetidas com consciência. Cuidar do corpo. Organizar a mente. Definir prioridades. Ajustar o ambiente. Criar limites. Essas decisões parecem pequenas, mas quando alinhadas, transformam completamente a forma como você vive. Existe algo poderoso em assumir o controle da própria vida sem anunciar, sem justificar, sem buscar validação. Quando você começa a organizar sua existência, algo muda por dentro. A ansiedade diminui. A clareza aumenta. O cansaço deixa de ser constante. Você para de se sentir perdido. Não porque tudo está perfeito, mas porque agora existe direção. Este conteúdo não é sobre acelerar. É sobre alinhar. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. É sobre parar de repetir os mesmos padrões esperando resultados diferentes. É sobre entender que o próximo ciclo pode sim ser diferente, desde que você mude a estrutura que sustenta seus dias. Se você escolher viver com mais ordem, mais intenção e mais consciência, 2026 não será apenas mais um ano. Será o reflexo de tudo o que você construiu em silêncio antes dele chegar. E essa é a mudança mais sólida que existe, aquela que começa dentro, se organiza aos poucos e se sustenta no tempo. Toda mudança real começa com um ajuste interno que quase ninguém vê. Antes de qualquer transformação externa, existe um momento silencioso em que você percebe que não pode mais continuar do mesmo jeito. Não é um colapso, não é um drama. É uma clareza incômoda. Você entende que algo precisa ser reorganizado, não porque tudo está errado, mas porque do jeito que está, não se sustenta por muito tempo. E essa percepção marca o início de uma nova fase. O maior erro de quem quer mudar de vida é tentar começar pelo topo. Quer mudar o resultado sem mexer na base. Quer mais foco sem organizar a rotina. Quer mais calma sem aprender a lidar com a própria mente. Quer mais disciplina sem cuidar do corpo. O estoicismo sempre foi direto nesse ponto.
Nada cresce saudável se a fundação estiver frágil. E a fundação da sua vida está nas coisas básicas que você faz todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Existe uma relação direta entre o estado do seu corpo, a clareza da sua mente e a forma como você toma decisões. Quando você negligencia o corpo, a mente perde resistência. Quando a mente perde resistência, qualquer emoção vira comando. E quando você vive sendo comandado por impulsos, cansaço e ansiedade, suas escolhas deixam de ser conscientes. Você começa a agir no automático, buscando alívio imediato em vez de construção real. Organizar a própria vida não é sobre controle excessivo. É sobre criar condições para funcionar bem. É sobre acordar com energia suficiente para cumprir o que precisa ser feito. É sobre não depender de motivação para agir. É sobre respeitar seus limites físicos e mentais para não viver constantemente esgotado. Um corpo cuidado sustenta uma mente firme. Uma mente firme sustenta decisões melhores. E decisões melhores constroem uma vida mais estável. Muitas pessoas acreditam que disciplina é algo duro, quase violento. Mas disciplina verdadeira é autocuidado de longo prazo. É dizer não agora para não pagar um preço alto depois. É criar hábitos simples que protegem sua energia, sua clareza e seu tempo. Porque quando você vive cansado, tudo parece mais difícil. Problemas pequenos viram grandes. Obstáculos comuns parecem insuportáveis. E a vida começa a pesar mais do que deveria. O estoicismo nunca separou corpo e mente. Para os antigos, o cuidado físico era parte do fortalecimento moral. Um corpo negligenciado enfraquece o caráter. Não por estética, mas por resistência. Resistência ao desconforto. Resistência à preguiça. Resistência ao impulso de desistir quando as coisas apertam. Cuidar do corpo é treinar a mente para não fugir quando a disciplina é exigida. Mas não é só o corpo que precisa de ordem. A mente também precisa ser organizada. Uma mente cheia de ruído não consegue sustentar foco. Pensamentos desorganizados criam ansiedade. Expectativas confusas geram frustração. Quando você não aprende a observar seus próprios pensamentos, acaba sendo arrastado por eles. Vive reagindo, justificando, se explicando, se defendendo. Isso consome uma energia absurda e não constrói nada. Organizar a mente começa com algo simples, mas poderoso: reduzir estímulos desnecessários. Nem tudo merece sua atenção. Nem toda opinião precisa ser considerada. Nem toda emoção precisa ser seguida. Quando você aprende a escolher o que entra na sua mente, você recupera algo precioso: silêncio interno. E silêncio não é vazio. É espaço para pensar melhor, decidir melhor e agir com mais intenção. Existe uma diferença clara entre quem vive em constante agitação mental e quem cultiva estabilidade interna. O primeiro vive cansado mesmo sem esforço físico. O segundo parece calmo mesmo em meio à pressão. Não porque a vida seja mais fácil, mas porque existe ordem por dentro. E essa ordem não surge por acaso. Ela é construída diariamente, com escolhas conscientes, repetidas mesmo quando ninguém aplaude. Se você quer chegar em um novo ciclo mais forte, mais centrado e mais preparado, precisa começar agora a organizar o que sustenta seus dias. Não é sobre perfeição. É sobre consistência. É sobre ajustar o básico para que o resto possa crescer. Quem ignora a base vive apagando incêndios. Quem cuida da base constrói com calma e avança com segurança. E quando você começa a colocar essa ordem silenciosa em prática, algo muda. A vida fica menos caótica. As decisões ficam mais claras. O cansaço deixa de ser constante. Você para de se sentir perdido. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque agora existe estrutura para enfrentá-los. E isso muda tudo. Antes de continuar, eu te peço algo simples e direto. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também estão tentando organizar a própria vida e sair do modo automático. E comenta aqui embaixo, desde já, o que você mais precisa organizar hoje: sua mente, sua rotina ou suas escolhas? Agora sim, vamos seguir.
Existe um ponto em que organizar não é mais suficiente. Depois de colocar ordem no básico, surge um desafio ainda mais profundo: aprender a governar a própria mente. Porque você pode ter uma rotina ajustada, um corpo ativo e objetivos claros, mas se sua mente continua instável, reativa e barulhenta, tudo isso fica frágil. Uma mente desorganizada sabota qualquer estrutura externa. Ela cria dúvidas onde não existem, exagera problemas pequenos e transforma desconforto passageiro em sofrimento constante. A maior prisão que existe não tem muros, grades ou vigilantes. Ela está dentro da cabeça. Pensamentos repetitivos, ansiedade constante, comparação excessiva, necessidade de aprovação, medo de errar. Tudo isso aprisiona sem fazer barulho. E o mais perigoso é que muita gente se acostuma a viver assim. Acha normal estar sempre cansado mentalmente, sempre acelerado, sempre preocupado com o que pode dar errado. O estoicismo sempre ensinou que liberdade começa no domínio interno. Não é controlar o mundo, as pessoas ou os acontecimentos. É controlar a forma como você responde a eles. Enquanto suas emoções comandam suas decisões, você não vive, você reage. E viver reagindo é viver cansado, porque você nunca está no controle, apenas se defendendo do próximo impacto. Uma mente forte não é aquela que nunca sente medo, raiva ou insegurança. É aquela que consegue observar essas emoções sem obedecê-las imediatamente. É a capacidade de criar um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço mora a escolha. E onde existe escolha, existe poder. Sem isso, você vive no impulso, diz o que não devia, faz o que se arrepende, aceita o que te machuca e repete padrões que já deveria ter superado. Grande parte da instabilidade emocional moderna vem do excesso de estímulos. Informação demais, opiniões demais, comparações demais, ruído demais. Sua mente não foi feita para processar tudo isso o tempo inteiro. Quando você se expõe demais, perde clareza. Quando perde clareza, perde direção. E quando perde direção, qualquer coisa parece um caminho. Aprender a organizar a mente passa por reduzir o que entra nela. Nem tudo merece sua atenção. Nem todo pensamento merece crédito. Nem toda emoção precisa virar ação. O silêncio interno é uma habilidade, não um estado natural. Ele precisa ser treinado. E no começo, ele incomoda. Porque quando o barulho externo diminui, você começa a ouvir o que estava sendo evitado. Ficar alguns minutos por dia em silêncio, sem celular, sem música, sem distração, não é perda de tempo. É treino mental. É ali que você começa a perceber padrões de pensamento, medos recorrentes, expectativas irreais. Não para se julgar, mas para se entender. Quem não se entende vive sendo controlado por forças que não enxerga. Outra prática simples e poderosa é escrever. Colocar no papel o que está rodando na sua mente tira peso interno. Pensamento não organizado vira ansiedade. Pensamento organizado vira clareza. Não precisa ser bonito, nem coerente. Precisa ser honesto. Escrever é uma forma de limpar a mente, assim como organizar um ambiente bagunçado muda a forma como você se sente naquele espaço. E talvez a prática mais difícil de todas: não reagir imediatamente. Sentir a emoção, observar, respirar e só depois responder. Isso não é fraqueza. É autocontrole. Quem reage a tudo vive à mercê do mundo. Quem escolhe quando responder começa a recuperar o controle da própria vida. Quando você organiza sua mente, algo profundo acontece. A vida desacelera por dentro, mesmo que continue exigente por fora. As provocações perdem força. As opiniões externas pesam menos. As decisões ficam mais claras. Você começa a agir com intenção, não com impulso. E isso muda completamente a forma como você vive. Esse processo não é rápido. Não é linear. Haverá dias bons e dias ruins. Mas cada vez que você escolhe dominar a própria mente em vez de ser dominado por ela, você fortalece algo que ninguém pode tirar de você: estabilidade interna. E quem tem isso não depende de validação, aprovação ou controle externo para seguir em frente. Depois que você começa a organizar a mente, algo curioso acontece. Você passa a perceber o quanto falou demais ao longo da vida.
Não apenas para os outros, mas para si mesmo. Promessas, planos, discursos internos, justificativas. Muita palavra, pouca execução. E não por falta de capacidade, mas por excesso de exposição. Falar demais dispersa energia. Explicar demais enfraquece a ação. O estoicismo sempre valorizou a sobriedade da conduta acima do barulho do discurso. Existe uma armadilha silenciosa em anunciar mudanças antes de vivê-las. Quando você fala sobre o que pretende fazer, o cérebro interpreta isso como um pequeno avanço, mesmo que nada tenha sido construído ainda. É uma falsa sensação de progresso. Você sente que está indo, quando na verdade está apenas falando. E isso rouba o impulso que deveria ser direcionado para a prática diária. A construção real é silenciosa. Ela acontece longe de aplausos, longe de validação, longe de testemunhas. É na repetição invisível que a mudança se consolida. Enquanto muitos falam sobre disciplina, poucos a praticam quando ninguém está observando. Enquanto muitos anunciam metas, poucos ajustam a rotina. E é por isso que tão poucas pessoas mudam de verdade. Quando você decide reduzir o discurso e aumentar a ação, algo se ajusta internamente. Você passa a gastar menos energia explicando e mais energia construindo. Menos tempo tentando convencer os outros, mais tempo se comprometendo consigo mesmo. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser estratégia. Ele protege seus planos, preserva seu foco e fortalece sua consistência. Existe também um tipo de fala que precisa ser reduzida com urgência: a fala interna negativa. O diálogo constante de dúvida, comparação e autossabotagem. Frases repetidas que você diz para si mesmo sem perceber. Quando a mente está desorganizada, esse ruído interno vira padrão. Mas quando você começa a estruturar sua vida, precisa aprender a observar esses pensamentos sem obedecê-los. Criar uma nova versão de si mesmo não é um evento público. É um processo íntimo. Exige paciência, repetição e, acima de tudo, compromisso silencioso. Não é sobre provar nada para ninguém. É sobre se tornar alguém confiável para si mesmo. Alguém que faz o que promete, mesmo quando ninguém está cobrando. A disciplina mais poderosa não é aquela que impressiona, é a que se sustenta. Pequenos hábitos executados todos os dias têm mais força do que grandes decisões tomadas uma única vez. O estoicismo sempre ensinou que virtude não é espetáculo, é prática. Ela se manifesta na forma como você age quando ninguém está te observando. Quando você trabalha em silêncio, algo interessante acontece. Você começa a escutar melhor. Escuta seus próprios limites. Escuta o que funciona e o que não funciona. Escuta os sinais de desgaste antes que virem colapso. O barulho externo diminui e a clareza aumenta. E com clareza, você faz escolhas melhores. A maioria das pessoas quer mudar sem abrir mão da exposição, da validação e do reconhecimento imediato. Mas mudança real exige o oposto. Exige que você esteja disposto a atravessar uma fase em que ninguém percebe, ninguém elogia e ninguém confirma se você está no caminho certo. Apenas você e a rotina. Apenas você e suas escolhas diárias. É nesse período invisível que a nova versão começa a se formar. O corpo responde. A mente se fortalece. O comportamento se ajusta. Sem anúncios, sem discursos, sem justificativas. E um dia, sem aviso, os resultados aparecem. Não como surpresa, mas como consequência. Quem aprende a viver dessa forma não precisa convencer ninguém. A mudança se torna evidente no jeito de agir, no modo de falar, na postura, na calma. Porque quando a construção é real, ela se sustenta sozinha. E quem constrói em silêncio colhe com estabilidade. Depois de reduzir o ruído externo e fortalecer a construção silenciosa, surge uma exigência inevitável: aprender a se desapegar do que atrasa. Nenhuma mudança profunda acontece sem renúncia. E é exatamente aqui que muita gente trava. Não porque não sabe o que precisa ser deixado para trás, mas porque se apega ao que já não serve por medo do vazio que pode surgir depois. O problema é que continuar carregando o peso morto custa muito mais caro do que enfrentar o desconforto da mudança. Apego não é amor, não é lealdade, não é responsabilidade. Na maioria das vezes,
É medo disfarçado. Medo de ficar sozinho, medo de decepcionar, medo de perder uma identidade antiga, medo de assumir o próprio crescimento. Você se apega a pessoas que drenam sua energia, a hábitos que te enfraquecem, a rotinas que já não combinam com quem você está tentando se tornar. E enquanto isso, tenta avançar carregando tudo junto. Não funciona. Existe uma regra simples da vida: nada novo entra onde não há espaço. Enquanto você insiste em manter o que já venceu, o que poderia te fortalecer não encontra lugar. O estoicismo sempre ensinou que tudo é transitório. Pessoas, fases, versões de si mesmo. Quando você resiste a essa verdade, cria sofrimento desnecessário. Quando aceita, ganha leveza. Desapegar não significa agir com frieza ou desprezo. Significa agir com lucidez. É entender que nem tudo que fez sentido no passado precisa acompanhar você no futuro. Algumas relações cumprem seu papel e se encerram. Alguns hábitos te protegem em fases difíceis, mas se tornam limites depois. Algumas narrativas internas te ajudaram a sobreviver, mas agora te impedem de crescer. Muitas pessoas passam anos tentando mudar de vida sem mudar o ambiente. Continuam nos mesmos lugares, com as mesmas conversas, os mesmos estímulos, os mesmos gatilhos emocionais. Depois se perguntam por que tudo volta ao ponto inicial. O ambiente molda comportamento. Se você não ajusta o que te cerca, a antiga versão sempre encontra um jeito de voltar. Existe também o apego à própria dor. Histórias repetidas, mágoas antigas, culpas não resolvidas. Elas se tornam parte da identidade. Você começa a se definir pelo que sofreu, pelo que perdeu, pelo que não deu certo. Soltar isso não apaga o passado, mas impede que ele continue controlando seu presente. Quem vive olhando para trás anda em círculos. Desapegar exige coragem porque obriga você a assumir responsabilidade total pela própria vida. Quando você solta desculpas, solta dependências emocionais, solta vínculos que só existem por hábito, não sobra ninguém para culpar. Sobra você e suas escolhas. E isso assusta, mas também liberta. O estoicismo nunca ensinou apego cego. Ensinou discernimento. Permanecer onde há crescimento, afastar-se onde há estagnação. Não por orgulho, mas por respeito próprio. Você não precisa romper com raiva. Basta escolher não permanecer onde sua energia é constantemente drenada. Quando você começa a desapegar, algo muda internamente. O corpo relaxa. A mente clareia. O peso invisível diminui. Você passa a respirar diferente, pensar diferente, agir diferente. Não porque tudo ficou fácil, mas porque agora você não carrega o que não é mais seu. Soltar não é perder. É abrir espaço. Espaço para relações mais alinhadas, hábitos mais fortes, decisões mais conscientes. Espaço para uma versão sua que não consegue existir enquanto você insiste em carregar o passado nas costas. Toda transformação exige uma pequena morte interna. A morte de hábitos antigos, de identidades ultrapassadas, de vínculos que já cumpriram seu papel. E toda morte consciente abre espaço para algo novo nascer. Não imediatamente, não sem dor, mas de forma sólida. Se você quer entrar em um novo ciclo com mais clareza, mais leveza e mais força, precisa aprender a soltar com intenção. Não tudo, não de uma vez, mas o que claramente te atrasa. Porque crescimento não acontece quando você adiciona mais coisas à sua vida, mas quando remove o que pesa. Depois de soltar o que pesa, surge uma necessidade inevitável: aprender a estabelecer limites claros. Não limites agressivos, nem muros construídos por raiva, mas fronteiras firmes que protegem sua energia, seu tempo e sua estabilidade mental. Grande parte do cansaço que as pessoas sentem não vem do esforço, vem da invasão constante. Pessoas demais opinando, exigindo, cobrando, atravessando espaços que nunca deveriam ter sido abertos. Viver sem limites é como viver em uma casa sem portas. Qualquer um entra, deixa bagunça, consome recursos e vai embora. E você fica com o prejuízo. Quando você não define onde termina o outro e onde começa você, sua vida vira território aberto. Aos poucos, sua energia some, sua paciência diminui e sua clareza se perde. E então você começa a se perguntar por que está sempre esgotado,
mesmo sem grandes desafios aparentes. Muita gente confunde limite com egoísmo. Acredita que se respeitar é ferir os outros. Mas a verdade é o oposto. Quem não se respeita ensina os outros a ultrapassar. Limite não é afastamento, é orientação. Ele mostra como você espera ser tratado. Ele define o que é aceitável e o que não é. Sem isso, você vive se adaptando demais, cedendo demais, se diminuindo para caber em espaços que nunca foram feitos para você. Existe um tipo de cansaço específico que vem de dizer sim quando tudo dentro de você pede não. Esse desgaste não aparece de imediato, mas se acumula. Ele vira irritação, impaciência, culpa, ressentimento. E quando explode, você acha que perdeu o controle, quando na verdade só ignorou seus próprios sinais por tempo demais. Estabelecer limites exige coragem porque envolve desconforto. Nem todo mundo vai gostar. Nem todo mundo vai entender. Algumas pessoas vão se afastar. Outras vão tentar testar até onde podem ir. Isso faz parte do processo. Pessoas alinhadas se ajustam. Pessoas que se beneficiavam da sua falta de limite resistem. E isso não é um problema, é um filtro. Você não precisa justificar seus limites. Eles não são pedidos de desculpa. São decisões. Quando algo te desgasta constantemente, você se afasta. Quando algo invade seu espaço, você interrompe. Quando algo desrespeita seus valores, você não negocia. Simples assim. Quanto mais você explica, mais abre espaço para discussão. Quanto mais você age com clareza, menos ruído existe. Limites também se aplicam a você mesmo. Horários, rotinas, compromissos internos. Quantas vezes você quebra promessas feitas a si mesmo? Quantas vezes adia o que sabe que precisa ser feito? A autoconfiança nasce quando você passa a se tratar com seriedade. Quando você cumpre o que promete a si, sua palavra ganha peso interno. E isso muda sua postura diante da vida. Quando seus limites ficam claros, algo se reorganiza. Sua energia começa a retornar. O cansaço diminui. A mente fica mais estável. Você para de viver no modo defesa e começa a viver no modo direção. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque agora você escolhe melhor onde coloca sua atenção. Existe uma tranquilidade específica em viver com limites bem definidos. Você não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa se justificar por descansar, por dizer não, por se priorizar. A vida fica mais simples. E simplicidade é uma forma elevada de inteligência emocional. Quando você protege seus limites, você protege sua paz. E paz não é ausência de problemas. É presença de clareza. É saber que, mesmo quando algo sai do controle, você continua alinhado consigo mesmo. E isso é uma das bases mais sólidas que alguém pode construir. Quando você organiza a mente, ajusta a rotina, aprende a agir em silêncio, solta o que pesa e estabelece limites, algo fundamental começa a mudar: sua relação com o tempo. Você deixa de viver esperando grandes viradas e passa a respeitar o poder do processo. E essa mudança é decisiva, porque a maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, fracassa por não sustentar nada por tempo suficiente. Existe uma ilusão perigosa de que transformação precisa ser intensa para ser real, que precisa ser rápida, visível, impressionante. Mas o que realmente transforma é o que se repete. O que se mantém quando o entusiasmo desaparece. O que continua mesmo nos dias comuns, quando não há inspiração, quando ninguém observa, quando não existe recompensa imediata. É aí que o caráter é formado. O estoicismo sempre foi uma filosofia de longo prazo. Ele não foi criado para resolver crises pontuais, mas para sustentar uma vida inteira. Por isso, ele valoriza tanto a constância. Não o esforço exagerado, mas o compromisso diário. Um pouco todos os dias constrói mais do que muito de vez em quando. Quem entende isso para de buscar atalhos e começa a respeitar o caminho. Muita gente até começa bem. Ajusta a rotina por algumas semanas, cuida do corpo por um tempo, reduz distrações, cria planos. Mas quando os resultados não aparecem rápido, abandona tudo.
volta aos velhos hábitos e ainda se convence de que não funciona. O problema nunca foi o método. Foi a impaciência. Crescimento não responde à pressa. Construir uma nova versão de si mesmo exige aprender a conviver com o progresso invisível. Durante muito tempo, nada parece mudar. Externamente, tudo parece igual. Mas internamente, algo está se ajustando. A mente fica mais estável. As reações ficam menos impulsivas. As escolhas começam a ser mais conscientes. E quando isso se consolida, os resultados externos aparecem quase como consequência natural. Existe uma força silenciosa em quem mantém consistência. Essas pessoas não precisam se explicar. Não vivem de promessas. Não se desesperam com oscilações. Elas confiam no processo porque sabem o que estão fazendo todos os dias. E essa confiança não vem de esperança, vem de prática. Quando você aprende a respeitar o tempo das coisas, a ansiedade diminui. Você para de exigir resultados imediatos e começa a se concentrar na execução correta. A pergunta deixa de ser quando isso vai dar certo, e passa a ser estou fazendo o que precisa ser feito hoje. Essa mudança de foco reduz sofrimento e aumenta a eficácia. A constância também redefine sua identidade. Você deixa de se ver como alguém que tenta e passa a se ver como alguém que faz. Essa mudança interna é profunda. Ela altera sua postura, sua linguagem, suas decisões. Você se torna mais confiável para si mesmo. E quando isso acontece, a autoconfiança deixa de ser discurso e vira estado interno. Outra consequência da consistência é a redução do caos emocional. Quem vive de impulsos vive em altos e baixos constantes. Quem vive de rotina vive com estabilidade. Não é uma vida sem desafios, mas é uma vida previsível o suficiente para não desmoronar a cada imprevisto. E previsibilidade, nesse sentido, é segurança. Você começa a perceber que não precisa de dias perfeitos. Precisa de dias feitos. Precisa cumprir o básico mesmo quando não está no melhor estado. Precisa manter o mínimo nos dias difíceis para não perder o rumo. Isso é maturidade. Isso é força real. A maioria das pessoas subestima o impacto de um ano bem vivido. Não um ano intenso, mas um ano consistente. Um ano em que você respeita seus compromissos, mantém seus limites, executa o que precisa ser feito e não negocia com o que te enfraquece. Um ano assim muda qualquer vida. E quando você entende isso, para de procurar a transformação como um evento e passa a construí-la como um processo. Dia após dia. Escolha após escolha. Sem drama, sem pressa, sem anúncio. Apenas fazendo o que precisa ser feito, do jeito certo, pelo tempo necessário. Quando você sustenta constância por tempo suficiente, algo profundo começa a acontecer. Sua vida ganha estrutura. E estrutura é aquilo que permanece mesmo quando você está cansado, desmotivado ou pressionado. Não é empolgação. Não é força de vontade momentânea. É um sistema interno que te mantém de pé quando o mundo aperta. A maioria das pessoas nunca chega nesse estágio porque confunde mudança com entusiasmo. Mas quem constrói estrutura não depende de emoção para seguir. Estrutura é acordar e saber exatamente o que precisa ser feito, sem debate interno. É ter uma rotina mínima que funciona nos dias bons e nos dias ruins. É não precisar negociar com a própria mente o tempo todo. Quando isso acontece, a vida fica mais simples. Não mais fácil, mas mais clara. Você para de gastar energia decidindo o óbvio e passa a direcioná-la para o que realmente importa. Muita gente entra em novos ciclos cheia de planos, metas e expectativas, mas com a vida cheia de brechas. Pequenas falhas que parecem inofensivas, mas que com o tempo se tornam grandes vazamentos. Uso excessivo de distrações, falta de planejamento, ambientes caóticos, ausência de limites claros. A estrutura existe justamente para fechar essas brechas antes que elas te derrubem. Uma vida estruturada não depende de inspiração. Ela funciona mesmo quando a vontade não aparece. É por isso que pessoas estruturadas parecem mais calmas. Não porque têm menos problemas, mas porque não vivem à mercê deles. Existe uma base firme que sustenta decisões, emoções e ações. E essa base não se constrói com frases bonitas,
mas com escolhas repetidas. O ambiente também faz parte dessa estrutura. O espaço onde você vive, trabalha e descansa molda seu comportamento mais do que você imagina. Ambientes desorganizados alimentam dispersão. Ambientes simples e funcionais favorecem foco. Não é estética, é funcionalidade. Quando o ambiente colabora, a mente responde melhor. Outra parte fundamental da estrutura é a previsibilidade. Ter horários, rituais e limites claros reduz ansiedade. Seu corpo e sua mente passam a confiar no processo. Você sabe quando trabalha, quando descansa, quando se recolhe. Isso cria segurança interna. E segurança interna diminui a necessidade de fuga em distrações vazias. Estrutura também significa saber se reorganizar rápido quando algo sai do controle. Não dramatizar quedas. Não transformar erros em identidade. Quem tem estrutura cai e levanta com mais facilidade. Ajusta o que precisa ser ajustado e segue. Sem culpa excessiva, sem causa emocional, sem desistência. Existe uma diferença enorme entre alguém que vive de tentativas e alguém que vive de sistema. O primeiro depende de ânimo. O segundo depende de hábitos. O primeiro oscila. O segundo se mantém. E no longo prazo, quem se mantém sempre avança mais. Quando você constrói estrutura, começa a perceber que não precisa de um cenário perfeito para evoluir. Precisa apenas de um sistema que funcione no mundo real, com falhas, imprevistos e dias difíceis. Essa é a base de uma vida adulta, madura e consciente. E é exatamente isso que separa quem entra em um novo ciclo com esperança frágil de quem entra com solidez. Um entra torcendo. O outro entra preparado. Um depende da sorte. O outro depende daquilo que construiu com as próprias mãos. A estrutura que você constrói agora é o que vai sustentar suas escolhas no próximo ciclo. É ela que vai te manter alinhado quando surgirem pressões, tentações e imprevistos. E quem entende isso para de prometer e começa a preparar o terreno. Chegar a um novo ciclo preparado não é sorte, é consequência. Não acontece porque o ano mudou. Acontece porque você mudou a forma como vive. Tudo que foi construído até aqui, ordem interna, disciplina silenciosa, limites claros, constância, estrutura, não foi para criar uma versão idealizada de você, mas uma versão funcional. Uma versão que se mantém de pé mesmo quando a vida aperta. A maioria das pessoas entra em um novo ano esperando que as circunstâncias colaborem. Espera mais tempo, mais motivação, menos problemas, mais apoio. Mas quem vive assim continua dependente do acaso. Quem constrói estrutura não espera. Eide, ajusta, se prepara. Porque entende que a vida não respeita promessas, respeita preparo. Você não precisa ser perfeito para viver melhor. Precisa ser consistente. Precisa parar de negociar com o que te enfraquece. Precisa respeitar seus próprios limites. Precisa honrar o básico todos os dias. Isso parece simples, mas é exatamente por isso que funciona. O simples repetido constrói o extraordinário. Talvez ninguém perceba agora o que você está fazendo. Talvez ninguém elogie. Talvez ninguém valide. E tudo bem. As transformações mais sólidas não pedem testemunhas. Elas acontecem no silêncio, na rotina, nas escolhas que ninguém vê. É nesse espaço invisível que você deixa de ser alguém que tenta e se torna alguém que constrói. Em algum momento, as pessoas vão notar. Não porque você anunciou, mas porque sua postura mudou. Sua calma mudou. Sua clareza mudou. Sua forma de reagir mudou. E quando perguntarem o que aconteceu, você não vai precisar explicar. Quem constrói de verdade não sente necessidade de justificar. O próximo ciclo não precisa ser apenas mais um. Ele pode ser o reflexo de tudo o que você decidiu organizar, proteger e sustentar. Não como promessa, mas como prática diária. Não como discurso, mas como atitude. Não como esperança frágil, mas como estrutura sólida. Você não controla o que vai acontecer, mas controla como se prepara. E quem se prepara com consciência não entra em um novo ano torcendo. Entra firme. Entra alinhado. Entra sabendo que, independentemente do que vier,
Existe base suficiente para sustentar. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, eu te peço 3 coisas simples. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem sua disciplina, sua clareza e sua estabilidade interior. Deixe seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas que também estão tentando sair do improviso e construir uma vida com mais ordem. E escreva nos comentários: eu entro no próximo ciclo com estrutura, não com promessas. A sua decisão de hoje define a sua posição amanhã. E quem escolhe construir com consciência não chega irreconhecível por acaso. Chega porque fez o que precisava ser feito, no silêncio, pelo tempo necessário.